Eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Depois da conversa que partilhamos na semana passada, não podíamos não fazer mais nada. Ainda é demasiado preciso falar do que são as questões relacionadas com a orientação sexual e a identidade de género. E nós, Ana e André, pertencemos a uma geração que assistiu demasiado perto ao que é muitas vezes a imposição do silêncio quando em causa estão estas questões. E é tão injusto, tão doloroso quando esse silêncio é imposto na nossa casa, na nossa família, naquilo que deveria ser o nosso porto seguro, sabem? Ou seja, sim, falamos de questões relacionadas com o desafio da parentalidade e ficámos tão felizes quando nos revelaram que existia a Amplos, a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Sim, porque às vezes pode não se saber lidar, não se saber como agir. Às vezes pode ser só preciso ouvir outras histórias, encontrar na empatia um impulso para arrumar emoções e pensamentos. Às vezes estes pais podem só precisar de saber mais sobre os assuntos para poderem realmente compreender e acolher. Por tudo isto, foi tão bonita esta conversa com a Ana Silva e a Manuela Ferreira. Ensinaram-nos tanto com a sua generosidade, uma conversa que nos fez pensar no papel que todos temos nesta luta pela liberdade plena, porque, ainda que não seja na primeira pessoa, haverá sempre alguém por perto. É na forma como educamos e nos exemplos que damos que contribuímos ou não para combater a discriminação. A diversidade é tão maravilhosa e tão maravilhoso será o dia em que só teremos de ser, nada mais, ser livremente. Como sabem, tivemos uma conversa há uma semana que nos pôs todos a pensar e a sentir muitas coisas. Eu falo por mim, emocionei muito quando voltei a ouvi-la, a editá-la, porque na verdade nunca paramos para pensar no quão difícil pode ser sermos livres, verdadeiramente livres, para sermos o que quisermos, o que precisamos de ser. E por isso hoje temos connosco duas representantes da Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Temos connosco a Manuela Ferreira e temos connosco a Ana Silva. Mas temos, acima de tudo, duas pessoas que nos vão ajudar numa conversa leve, informal, descomplexa, a falar sobre temas que, sim, são desafios da parentalidade, porque cada vez mais os pais têm de saber como ser realmente um colo perante situações como esta, questões como esta. E por isso começo pelo óbvio, que é agradecer-vos pelo trabalho que fazem, pela missão que abraçam e por terem aceitado este nosso desafio de estar aqui connosco a conversar. E vou começar pelo óbvio, que é perguntar o que é Amplos e como é que nasce a Amplos. Primeiro que tudo, agradecer o convite, é um prazer muito grande estar sempre a aceitar estes convites e poder falar da Amplos, é sempre um prazer redobrado. Portanto, muito brevemente, a Amplos é uma associação, como já disse, de mães e pais, de pessoas LGBTI+. Existe há 14 anos, vai fazer 14 anos em outubro deste ano, e começou de uma maneira muito simples. Uma mãe, quando foi confrontada com a informação que a filha era lésbica, perguntou-lhe onde é que estavam outros pais que ela pudesse falar. E a filha disse: mas quais outros pais? A maioria dos meus amigos, os pais, não sabem que eles são homossexuais. Isto não teve cabimento na cabeça da Margarida Faria, que foi a nossa fundadora. Muito prontamente começou a tentar mexer-se e que arranjou mais uma pessoa, mais outra, e que foi-se criando a Amplos, legalizou-se enquanto associação, e foi aí que se começou a fazer o caminho. Portanto, da necessidade dos pais e das mães terem outros pais e outras mães com que pudessem falar, partilhar os medos, as angústias, as vitórias que também fazem com o seu coming out. Portanto, é muito importante esta sensação de pertença que nós damos na Amplos. Portanto, isto essencialmente a gênese da Amplos é dar colo e dizer: a gente está aqui, já estivemos aí e vocês vão chegar aqui onde nós estamos. Portanto, isto é um caminho sempre muito, muito prazeroso, especialmente para quem já cá está há muito tempo e vê as outras pessoas chegarem com as mesmas dúvidas, mas sabe de antemão que o caminho consegue-se fazer. A partir daí, a Amplos começou a funcionar com encontros de pais.
portanto, a dar apoio aos pais, primeiro sempre presencialmente, agora com a pandemia voltámos muito para o online, como é óbvio, e temos também, damos formação nas escolas. Quando nós começámos, íamos muito às escolas, muito, muito, muito. Até em parceria com a Rede Execo, fazíamos muito aquela coisa de o lado da família e o lado do jovem, que era para os jovens presentes perceberem que havia dois lados, mas que os dois lados se uniam numa frente só, que era o bem-estar deles. Nós, neste momento, temos formação, mas isso de formação a Ana Silva falará melhor do que eu, porque ela é a rainha da formação, portanto, é com ela. E temos a intervenção política, como é óbvio, que não poderia deixar de ser, estarmos presentes em todos os atos políticos que são necessários, em todas as alturas em que é necessário pedir-se mais e melhor para que os nossos jovens e nossas crianças sejam cidadãos plenos no seu direito. Deixem-me pegar na frase maravilhosa que é o dar colo a estes pais, a estas famílias, porque eu pergunto, é mesmo normal ser precisa ajuda para compreender, para ser um apoio, para gerir, porque pode haver sentimentos muito dispares, não é? E ao mesmo tempo acredito, isto é tudo normal. Quer dizer, o que seria muito bom era ninguém de nós precisar de fazer este caminho. É que a informação era dada e acabou, já está, não é? Mas ainda é necessário, não é? Ainda é necessário porque ainda há um estigma muito grande, as pessoas ainda não sabem bem como lidar com esta informação que nos chega através dos filhos, ou das filhas, ou dos filhos, portanto, seja a orientação sexual, seja a identidade de género, e eu acho que é bom e que as pessoas pedirem ajuda. Isto é que, para mim fez todo o sentido eu pedir ajuda. Eu não tinha um caminho muito, por exemplo, o meu caminho não era muito difícil, eu não me estava a ver com um caminho muito difícil, não tive um caminho difícil, mas precisava de ajuda para algumas coisas. E por isso é que a Ampus é tão importante, porque dá a perceber à pessoa que, ok, isto agora é uma novidade, nós não sabemos como é que devemos lidar com isto, mas há para a frente, há uma coisa à frente, há uma estrada à frente a fazer. E vai-se fazendo, mesmo com recursos, mesmo que achar que não está a correr bem, faz parte, faz parte. Porque é muito importante, e eu vou-lhe explicar mais sobre uma coisa, que é muito importante, quando há um jovem ou uma jovem que faz um coming out, para as coisas correrem muito bem, a família tem que fazer o coming out. Porque senão estamos ali a navegar ali com umas águas muito turbas. Porque o jovem chegou a casa e teve a coragem de dizer quem gostava, quem era, e se a família não respeita isto, fazendo o seu próprio caminho, como é óbvio, não é num instante, mas fazendo o seu próprio caminho, mas respeitando aquela informação, o jovem fica perdido, porque começa a viver uma vida dupla. Cá fora é quem é, mas depois lá dentro de casa não consegue ser quem é. E cá dentro de casa é o sítio onde a gente tem mesmo que ser quem somos. Eu perguntava à Ana se tinha alguma coisa a acrescentar neste aspecto, até pela perspectiva da psicologia, porque aquilo que diz a Manuel, então, para uma geração como a minha, faz tanto sentido que é aquela dupla vida, que eu às vezes questiono, é possível sermos completos, felizes, plenos com estas duplas vidas? Não, claramente que não é? Até porque tudo o que é um segredo se torna emocionalmente e psicologicamente um peso imenso, não é? E exige por parte da pessoa uma hipervigilância constante que depois por si só também vai causar mais danos emocionais, mais danos psicológicos. E viver dessa forma não é saudável nem faz ninguém feliz, não é? E de facto aquilo que se pretende é que antes de todo e qualquer outro contexto a família seja aquele lugar de respeito, de segurança, de proteção, em que tudo o resto até pode correr mal lá fora, mas aqui tem que correr bem, não é? Mas também é normal que as pessoas numa fase inicial por parte das famílias, aqui falamos dos pais e das mães, não é? Também tenham algumas questões para resolver.
E aqui não há culpas, a culpa não é delas, não são elas que são mais ou menos tolerantes, nem mais ou menos respeitadoras, não é nada disso. É todo um peso social que existe, não é? Toda uma pressão social que se considera sempre à partida que todas as pessoas são heterossexuais ou cisgénero, não é? E aqui com cisgénero, que toda a gente tem uma identidade de género correspondente com os órgãos sexuais com que nasceu. E isso nem sempre é assim, não é? Mas a sociedade parte desse pressuposto e passa para as famílias esta ideação da tal cis-heteronormatividade. E, portanto, ninguém se prepara para que isso um dia lhe aconteça em casa, para que tenha um dos seus descendentes a dizer-lhe que não é assim. E é claro, quando chega a notícia, o mundo inteiro abala, o chão foge debaixo dos pés, não é? E há pouco a Manuela dizia que seria muito bom não ser preciso esse colo, e eu digo que seria muito bom que não fosse sequer preciso esse coming out, porque eu, enquanto pessoa heterossexual, nunca fiz um coming out da minha orientação sexual para os meus pais, não é? Eu nunca cheguei lá e disse, pai e mãe, eu sou heterossexual, não é? Um dia cheguei lá e disse que tinha um namorado, pronto, ok, está tudo resolvido. E conforme foi assim para mim, o ideal seria para toda e qualquer outra pessoa, independentemente de quem fosse o alvo do seu afeto, não é? E que esse coming out não fosse preciso nem por parte das próprias pessoas, nem por parte das famílias, não é? Porque esse peso depois também vai sobrecarregar as famílias, que muitas vezes até conseguem gerir a questão internamente, mas depois geri-la com o exterior aí ainda complica mais, não é? Até porque depois vinham aqui outros sentimentos todos à mistura, que se calhar deixamos para falar mais daqui a pouco, porque senão eu começo a falar e nunca Não, mais me mas Ana, calo. deixa-me pegar nessa questão do. Ok, eu até soube gerir, eu, mãe, recebi esta informação, ok, está tudo certo, mas depois o que surge é muito o peso, o tal medo do preconceito lá fora, dos rótulos, mais uma vez, é isto que depois são os fantasmas que rodeiam as famílias. São, porque a sociedade continua a olhar para estas famílias como se elas não tivessem sido capazes de criar, não é, uma pessoa que conseguisse seguir a normatividade que é a expectativa social, não é? E elas próprias, depois, no seu inconsciente, vão carregar este peso. E primeiro vem logo, se fala com a mãe, como é que vai ser a reação com o pai? Como é que vai ser a reação com os irmãos? E mesmo depois de conseguirmos gerir isto na família nuclear, agora como é que vamos passar isto para a família alargada? E temos que pensar que nós em Portugal ainda vivemos muito neste sentido de família alargada, não é? E ainda existem muitas festas que nos unem, existe muita proximidade, muito contacto, não é? Com as relações familiares mais alargadas. E depois vem sempre aquela sensação de que em algo eu falhei, houve aqui alguma responsabilidade minha nas minhas práticas parentais que de alguma forma originaram esta situação, não é? E como é que eu vou explicar isto aos meus pais? Como é que eu vou explicar isto aos meus sogros? Podemos ter aqui, de facto, nos irmãos e nas irmãs até algum suporte, porque costumam fazer até ali, é isso que nos traz a ciência, que fazem ali um ponto intermédio entre a própria família nuclear e depois os outros núcleos, como os sogros ou os pais, não é? Podemos ter aqui esses familiares ali a dar suporte e a estabelecer algumas pontes. E muitas vezes o problema agrava com essas reações exteriores. Ou às vezes até nem se lhes chega às reações e passa toda a família a viver no armário, porque eles até frequentam a nossa casa e quando vêm cá à casa nós não queremos que percebam nada. Não é? E o tal peso que falávamos há pouco do segredo sobre a própria pessoa passa a ser o peso sobre toda a família. Ou porque o namorado até frequenta a casa, mas na altura em que estão lá os avós a passar o Natal, porque vêm e ficam um mês,
não pode lá ir, ou se for lá tem que se dizer que é o amigo e não pode haver nenhuma demonstração de afeto, não é? E aqui ainda estamos a falar nas questões de orientação sexual, mas se falarmos nas questões de identidade de género, em que vai haver uma alteração ao nível da expressão de género da pessoa, da própria aparência que vai ter, não é? E muitas vezes até já está um nome mudado. Isto é muito complexo, não é? Porque vamos chamar a Joana sempre e quando estão os avós voltamos a chamar João. E isto dói muito para as próprias pessoas, causa ali danos muito profundos, causa danos também nas próprias famílias, porque elas têm consciência que estão a magoar aquele filho ou aquela filha ou aquele filho, e não é fácil de gerir. As famílias precisam aqui, de facto, de bastante suporte para ultrapassar estes desafios, porque também não são problemas, são desafios, não é? E têm que ser encarados dessa forma. E aquilo que nos diz a ciência é que, de facto, a fórmula mágica para este suporte é fazer a junção, não é? Conjugar apoio psicológico com apoio de pares. E aí a Amplos tem um papel principal, porque a Amplos, de facto, faculta às pessoas esta conjugação. As pessoas podem ter o apoio de pares e podem ter o apoio psicológico individualizado. E aí têm uma mais-valia que, de facto, muitas delas nem têm noção, não é? Do bom que têm ali para poderem, nessas fases mais desafiantes, conseguirem por elas próprias, porque isto é a necessidade de ressignificar muitas expectativas que se criaram à volta daquele filho ou daquela filha ou daquele filho, de reintegrar, quer para a própria pessoa, quer para o seu núcleo familiar, uma nova realidade, não é? E perceber-se que se pode ter ali uma relação de afetos tão ou mais compensatória do que a que se tinha anteriormente, porque anteriormente as pessoas até estavam em autovigilância, havia mentiras, não é? Havia o peso na consciência de se estar a mentir para pessoas tão significativas e, portanto, as pessoas acabam por dizer que a relação que têm até melhora, porque já ninguém está a esconder nada, não é? As pessoas já estão a viver num sentido único, que é o sentido do bem-estar de todas as pessoas de casa. Eu estava a ouvir a Ana e estava a lembrar-me do impacto que teve neste Natal passado um anúncio exatamente sobre a identidade de género e a revelação. Do whisky. Exatamente, que foi uma Sim. coisa brutal e que eu, de certa parte, senti um certo orgulho, pensei assim, uau, as pessoas querem passar esta mensagem, isto é fantástico. E eu perguntava agora à Manuela, isto é quase uma pergunta, eu diria que ingrata, porque não há um kit de primeiros socorros, não há um manual, não há, mas eu perguntava se algum pai algum momento estiver a ouvir e a pensar, o que é que eu devo fazer para ser realmente uma ajuda, um apoio, um colo? O que é que se diz a estes pais e a estas mães, que também eles estão perante muitas dúvidas? Pois, isto não há fórmulas mágicas, realmente era bom que houvesse. A fórmula mágica que a Ana apresentou é esta, é as pessoas virem a Amplos e falarem com outros pais que estiveram e estão na mesma situação e depois, se de todo acharem que não conseguem fazer este caminho sozinha, pedir o apoio psicológico e terem, porque as pessoas, e não há ter problema em dizer eu não precisei, mas eu preciso, não há problema, cada um é como cada qual, cada um tem a sua maneira de fazer este caminho. Agora, os pais que já estão com essa informação e não sabem o que é que vão fazer com ela, a primeira coisa que devem fazer, se não fizeram já, é voltar ali um bocadinho como se fossem rebobinar o filme e chegar ao pé da pessoa que fez o seu coming out e dar-lhe um abraço. Não é preciso dizer mais nada. Um abraço chega. E a pessoa percebe que naquele abraço está a ser completamente acolhida novamente no colo, seja da mãe ou do pai, não é? Que representa a família. Os que ainda não sabem, que têm essa informação para receber, mas que até estão com algumas dúvidas, é estarem abertos a que essa informação venha. Eu acho que todos os pais e todas as mães têm que estar abertos a que esta informação possa surgir. Não podemos partir todos do princípio que a gente vai ter só filhos heterossexuais e cisgêneros. Portanto, não podemos. Portanto,
e eu digo muitas vezes isso até quando vou às escolas, para os jovens, tenham a vossa cabeça aberta, vocês vão ser pais e mães futuramente. Não partam do pressuposto que os vossos filhos vão ser todos heterossexuais ou todos cisgênero. Se a gente já tivesse esta bagagem, eu falo por mim e para os pais, isto já tinha sido muito mais fácil, não é? Porque, ok, vamos lá ver porque é que ele diz que é, como é que, porque é aquilo que ele diz de quem gosta, ou ela, não é? Portanto, e a gente já estávamos expectantes. Os pais que têm essa dúvida, em vez de estarem, vamos supor que é um rapaz, em vez de estarem a perguntar se já tem namorada, para espicaçar, perguntem se tem alguém importante na vida, se tem alguém de quem gostam, para ajudar a que aquela informação que às vezes está mesmo aqui, quase a sair, e falta a coragem, que infelizmente ainda é preciso ter-se coragem para se fazer isto. Portanto, eu acho que a Ana dirá coisas muito mais certas do que eu, porque ela tem a sabedoria técnica das coisas, mas eu acho que a função de nós, enquanto pais e mães, é estarmos vigilantes. E quando nós estamos vigilantes para que a filha ou o filho, quando sai, ter algum cuidado, vigilantes com a internet para conteúdos menos simpáticos, por que não estar vigilante nisto? E quando eu digo vigilante, não é estar com as antenas completamente no ar, não é preciso estar aí, aquele agora já é gay, aquela agora. É estar preparada para que possa vir. Se não vier, não vem, mas possa vir esta informação. E dar essas pequenas dicas para a pessoa que às vezes ainda está na sua própria descoberta, pensar: espera, se eu falar, isto não vai ser dramático, não é? Isto é que é muito importante, porque eu acho que a nossa função enquanto pais e mães é preparar-lhes o caminho, ou tentar-lhes aligerar o caminho, e dando pequenas dicas, como que diz, eu gosto de ti, sejas lá tu aquilo que fores, eu estou cá, não é? Isso é que é importante. Eu pego no que a Manuela disse para passar a bola à Ana, porque, como disse a Manuela, não é preciso já sabermos que é homossexual ou que estamos, por exemplo, a traçar uma questão de a transexualidade. Não é preciso termos essa questão em casa. Nós, pais, educadores, cuidadores, podemos fazer a diferença na criação de cidadãos mais disponíveis para viver na diversidade, para acolher a diversidade, para respeitar a diversidade. Nós, independentemente de estarmos a viver isto, podemos fazer esta diferença. Claro que sim. Primeiro começa pelo nosso próprio exemplo, não é? Porque muitas vezes, e se pensarmos aqui em algumas questões sociais, a sociedade lida sempre de uma forma diferente com aquilo que considera que é minoritário, não é? E, portanto, a questão da orientação sexual e da identidade de género, apesar de não haverem números que o confirmem, é sempre considerada uma questão minoritária. E por isso muitas pessoas não reconhecem que, de facto, haja necessidade de intervenção da sociedade em geral nestas questões. E acho que isto é uma questão que é lá para as próprias pessoas que estão a ultrapassar isso ou que têm essas características, isto é lá com elas. E não, isto não é lá com elas. Isto é com toda a sociedade. Os direitos das pessoas LGBT+, são direitos humanos e, portanto, dizem respeito a toda uma sociedade. E aqui o que, em geral, as pessoas deveriam fazer era assumir o papel de aliadas destas questões. Eu não sou LGBT+, eu não tenho nenhum filho nem nenhuma filha LGBT+, e isso não me impede de assumir esta causa como minha também, de reconhecer que é preciso uma intervenção social a este nível, não é? E este é o nosso ponto de partida, é percebermos que isto é uma questão que nos diz respeito a todas as pessoas, não é? E mostrarmos isso de uma forma pública, assumirmos publicamente a defesa destas pessoas, a defesa dos seus direitos, até podermos participar em alguns atos públicos, como por exemplo uma marcha, um evento qualquer, uma conferência, um arraial, será até uma altura boa para levar as crianças e as pessoas mais jovens
para perceberem como é que é esta diversidade, quem é que são estas pessoas, não é? Porque muitas vezes pensam-se que elas devem ser assim uma espécie meia verde e com umas antenas, assim, umas pessoas quaisquer meias estranhas, não é? E depois chegam lá e não, veem que são centenas e milhares de outras pessoas tais como elas, normalíssimas, sem nenhuma característica qualquer estranha, não é? E aí vamos dando esse exemplo de civismo, não é, para as gerações mais novas e vamos desmistificando, vamos mostrando que de facto não há qualquer questão, não é? E sabemos que quanto mais pessoas aliadas existirem, mais protegida vai estar também a própria comunidade das pessoas LGBT+. E só assim, só pela educação, só pelo mostrar que se pode ser diferente, e como diz sempre a Manuela, a diferença não nos diminui, acrescenta-nos, não é? Nós podemos mostrar às nossas crianças que elas podem ser assim também e que se não forem assim, podem apoiar quem assim é. E só isso é que nos vai mudar enquanto sociedade. Felizmente já cresci na diversidade. Acho que é mesmo um privilégio. E quando a Amélia precisar, ou já perceber que é namorado, namorada, por exemplo, o que é que o que é que eu farei perante, por exemplo, um casal amigo homossexual? E eu dei por mim a pensar, não tenho de fazer nada. Eu vou apresentar simplesmente como, olha, meus amigos são namorados. E eu perguntava, até porque no outro, e acho que realmente nós, ao fazermos isto, ao naturalizarmos, estamos a fazer da diversidade um meio para termos mais diversidade ainda. Até porque partilho aqui convosco uma história em que eu ia no metro com a Amélia e a Amélia apontou para, neste caso, era um senhor que era preto, vamos falar assim, e eu pensei. Fiquei nervosa porque eu pensei, se calhar ela vai dizer alguma coisa e eu não vou saber gerir. E se calhar, porque naturalmente, noutras ocasiões, eu agi com normalidade e transmiti-lhe esse sentimento, espero que eu e o André tenhamos conseguido fazer isso, ela apontou para o senhor e simplesmente disse, tem um cabelo lindo. E eu fiquei, e eu pensei assim, se calhar é só isto, Ana, e tu estás aqui e já estavas cheia, já estavas nervosa a pensar assim, ai, ela vai dizer alguma coisa e eu vou ficar triste porque, não, porque a pessoa vai sentir-se mal, porque não. A Amélia apontou e disse simplesmente que tinha um cabelo lindo. Portanto, eu pergunto, é isto? É agir naturalmente? É isto que pode fazer a diferença? Eu vou partilhar convosco uma situação que por acaso nunca a partilhei publicamente e que também me enche de orgulho e me deixou assim o coração muito quentinho. Quando eu comecei a trabalhar dentro destas temáticas, conheci no início algumas pessoas trans de quem fiquei mais próxima, não é? E em minha casa, e a educação que foi sempre dada aos meus filhos também foi muito aberta, com muita base no respeito e no cuidado que temos que ter para com as outras pessoas. Mas, de facto, confesso que a primeira vez que houve um encontro em que eu estava com uma das minhas amigas trans e chegaram o meu marido e o meu filho, eu de repente senti ali um frio no estômago. Era a primeira vez que eles estavam com uma mulher trans. Como é que vão reagir? Eles ouviam-me falar em casa, mas nunca tinham E nós estado agimos com porque queremos ninguém. proteger aquela pessoa, acima de tudo, é mesmo isso. Exatamente. Ou E eu seja, pensei como é que vai ser, como é que eles a vão cumprimentar. Ainda por cima, nós já lá estávamos, eles é que chegavam e tinham que cumprimentar. Muito naturalmente, tanto o filho como o pai foram ter com ela, deram 2 beijinhos, como dão a qualquer mulher. E eu fiquei assim com muito orgulho das minhas pessoas, porque de facto ali, não é, a preconceituosa no fundo até estava a ser eu sobre eles, porque eu achei que eles não teriam essa capacidade, não é? E de facto foi muito bom. Portanto, eu percebo perfeitamente isso que está a falar sobre a Amélia. E eu acho que as pessoas também não
quando, vamos supor, a Amélia, não sei o que, a Amélia é pequena, não é? Ainda é pequena. Há 2 aninhos, 2 aninhos. Ok, Portanto, tudo, ok. a boca e o coração estão. Está tudo ali muito ligado. Mas, quer dizer, não é preciso também dar um enfoque às coisas. Tem um casal de amigos que são gays, e pronto, e vêm os dois. E é o fulano e o cicrano. E a criança pode perguntar, mas mais crescidinha, claro, mas não, são casados ou são namorados. Pronto, e depois, a partir daí, se a criança tiver curiosidade, diz, são duas pessoas que gostam uma da outra. Mas não é preciso também fazer ali um enfoque aquela questão, porque aquilo não tem que ser enfoque. São duas pessoas que vivem juntas e acabou, não é? Lá o género que têm, se são do mesmo sexo ou não, isso não interessa. Mas, porque quanto também a gente se lhe dar muito enfoque, as pessoas acham que aquilo é estranho, não é? Se aquilo foi tudo metido na mesma conversa, está tudo natural, é tudo natural. Lembro-me de quando o meu filho, uma das vezes que o meu filho mudou de casa, com agora marido, na altura era namorado, estavam a fazer as mudanças e na altura a sobrinha do meu genro era pequenita, tinha pai uns 6, 7 anos, e andou a ver a casa nova e chegou ao pé da mãe e disse, mas a casa só tem um quarto. E a mãe disse assim, então com certeza, até o tio João dorme com o tio Gui. Então, são namorados. Ah, pois é. Depois agarraram uma caixa a ver coisas, porque as coisas são naturais, os miúdos não têm estas questões, nós é que temos as questões na nossa cabeça e achamos que os miúdos também têm. Os miúdos encaram isto com uma naturalidade muito maior, porque assim, os miúdos, quem os estraga, para mal e para o bem, às vezes somos nós, não é? O pai ou a mãe com os comentários menos próprios, com aquelas piadas menos simpáticas, que vão entrando coisas na cabeça da criança e a criança diz, lá em casa o meu pai diz não sei o quê, ou a minha mãe. Portanto, e isso é que vai criando o preconceito, porque eles são completamente livres, e aceitam as coisas todas de coração aberto. E então o amor é o que aceitam melhor, sem dúvida alguma. Claro, claro, claro. Manuela e Ana, estamos quase a chegar ao fim e eu não posso deixar de não fazer esta pergunta, que é: que palavra, que mensagem, que conselho se pode deixar neste momento a alguém que nos esteja a ouvir e que esteja em busca de respostas, porque neste momento quer apoiar, perceber, compreender o seu filho, a sua filha? O que é que podemos dizer? Olha, o conselho é esse mesmo, é coração aberto. Coração aberto. Ainda às vezes, mais do que a mente, o coração estar aberto. Porque depois a mente chega lá, se o coração estiver aberto e acolher, depois o resto da parte racional da coisa, a gente depois trabalha-se e vai-se lá. E depois temos aqui a Ana para nos trabalhar aqui o racional. Mas o coração tem que estar aberto, tem que estar aberto. E pensar que é assim, mesmo que a pessoa acha que tem um caminho difícil à sua frente, poderá ter, não estou a desvalorizar o sofrimento de cada um. O caminho mais difícil é sempre do jovem ou da jovem que chega e que tem a coragem de dar esta informação. Porque fez um caminho solitário, até ter a coragem de chegar e dizer, eu tenho que dizer isto, e é hoje. E aquilo sai, porque eu tenho que dizer, porque é a verdade daquela pessoa e essa verdade tem que ficar para fora. Portanto, os pais não se foquem, por favor, isto agora vai ser muito difícil para mim. Não. Quem vive todos os dias com a discriminação, quem vive todos os dias com apontar o dedo, é aquele filho ou aquela filha que está lá em casa. Não somos nós. Nós, até se não dissemos nada a ninguém, se for uma questão de orientação sexual, eu podia nunca ter dito nada a ninguém que tinha um filho homossexual. Quer dizer, não teria nenhum gozo ou nenhuma razão melhor para isso, mas poderia. Com a identidade de género é uma questão diferente, porque há expressões de género que mudam e é diferente. Mas tem que se pensar que o caminho, então para as pessoas trans, o caminho mais difícil é o deles. Não é o nosso enquanto pais. Eu costumo fazer aqui sempre aqui dar aqui um paralelismo, é defeito de mãe de pessoa ligada aos audiovisuais e aos cinemas. Isto é como se fosse um filme. E o papel principal é dos nossos filhos e nossas filhas e nossos filhos, ok? E nós estamos a fazer temos a ter o papel secundário. E como um bom ator
o papel secundário tem que ser muito bom ator para que o papel principal brilhe. Porque quem tem que brilhar são eles. E nós temos que fazer o suporte. E, portanto, temos que nos pensar, o nosso papel é este, o nosso papel é dar apoio, sempre, sempre, não nos focarmos só nesta questão, porque os nossos filhos são muito mais do que isto, não são só trans, não são só gays, não são só lésbicas, não são só bi, não. E aquilo é mais uma característica no meio daquelas características todas. Eles continuam a ser resmungões, a dar respostas tortas, a não querer acordar de manhã, a serem uns amores, a darem-nos beijinhos, ou não, enfim. E são adolescentes, no meio daquela adolescência, têm mais esta informação. Portanto, não se foquem só nesta questão, abram o coração e vão ver que isto se faz bem. Desde que seja com amor, consegue-se fazer sempre. Sempre. Leva-se mais tempo, leva-se. Dá-se um passinho atrás, dá-se. Depois dá-se dois à frente. E o importante é dizer, eu estou aqui para ti. E eu amo tal e qual conforme tu és. Porque é assim que tu és. E acabou. Não há mais nada. Querida Manuela, que inspiração. Eu já estou, aquela lagrimita está ali já a espreitar. Porque, como digo, isto é mesmo uma questão que me toca muito, porque viver ou vivê-la através das pessoas de quem gostamos tanto também é muito duro. E, Ana, pergunto, estes 2 passos atrás, este passo para a frente, conselhos se dá a quem está a tentar dá-los? Bem, o que dizer depois desta intervenção da Manuela? Eu sabia que tinha falado primeiro que isto. Não, aqui as pessoas têm que pensar sempre que aquela criança ou aquele jovem não tem outra mãe nem outro pai, são aquelas, não é? Para o bem e para o mal são aquelas. E que pode ser muito fácil cortar relações com amigos, com outro tipo de parentes, mas com a mãe e com o pai isto é muito complicado, não é? E garantidamente as pessoas também amam os seus filhos e não será isso que querem, não é? Portanto, aqui o importante é começar por procurar ajuda, procurar informação. E aqui a Amplos pode ajudar imenso, portanto, que ninguém tenha receio. Nós estamos em todas as redes sociais, com um site, temos materiais disponíveis no nosso site, nós construímos uns guias que são uma ferramenta prática que dão suporte a estas famílias. Portanto, mesmo que numa fase inicial não queiram vir falar com ninguém, não queiram dar a cara, podem simplesmente ir lá descarregar os guias, porque é um para questões de orientação sexual e outro para questões de identidade de género. Portanto, consoante o seu caso, pode ir ao site, descarrega o guia, lê o guia, tem testemunhos de outras pessoas, tem questões que afetaram também os processos das outras pessoas, pode ter ali logo um bom ponto de partida. E quando se sentir preparada, com coragem, venha ter connosco, porque de facto ninguém tem que fazer este caminho sozinho, não é? E por isso existem estas outras mães e estes outros pais que estão aqui disponíveis para ajudar. Portanto, quando se sentirem com segurança para dar esse passo, nós deixamos que as pessoas façam até um pouco o seu percurso na Amplos, conforme elas próprias também se vão sentindo. Algumas pessoas vêm e não querem falar com outros pais, querem só apoio psicológico. Outras vêm e não querem apoio psicológico, querem só falar com outros pais. Umas vêm e querem logo conhecer outras pessoas e entrarem numa reunião online, por exemplo. Outras não querem, querem só conversar por telefone e entram nas reuniões online mais tarde. Outras querem encontros presenciais. Outras vêm às reuniões online, mas não vêm às presenciais. Cada pessoa fará, sem pressão nenhuma, o seu caminho ao seu ritmo e de acordo com as suas necessidades. E nós respeitamos muito isso. Não é? Porque também aqui toda a gente já fez o seu próprio caminho e está a fazer o seu próprio caminho e conhece bem quais são os desafios que as pessoas vão ultrapassando. Portanto, não hesitem, não tenham receio e principalmente não tenham vergonha, não sintam culpa, porque ninguém tem culpa. As pessoas simplesmente nascem com estas características, ninguém escolhe ter um caminho mais difícil, não é uma opção. As
As pessoas nascem assim, não conseguem ser diferentes e têm todo o direito de viver de acordo com as suas características. E a família tem que estar aqui para dar esse suporte, e se precisa de ajuda para isso, não há problema nenhum. Venham, nós estamos cá. Eu vou só terminar com uma daquelas perguntas muito curtas, mas que eu acho que é a melhor forma de terminarmos isto, que é perguntando-vos se realmente a liberdade plena é o que de melhor podemos desejar aos nossos filhos por uma felicidade plena. Claro que sim, claro que sim. A liberdade é um bem mais que precioso e quem teve nem a sorte nem a azar, quem viveu, nasceu primeiro e viveu num tempo em que a liberdade lhe era negada e eu era muito jovem quando... Sim, não pensam que eu já era muito crescida. Não, eu posso atestar, isto não vai ter imagem, mas eu até fiquei surpreendida por saber que a Manuela tinha vivido antes de 74. Sim, vivi. Não. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos quando se deu o 25 de Abril e percebi muito bem o que era de viver sem liberdade. Portanto, a liberdade é um dos nossos maiores bens. E dar-nos a dizer ou a fazer com que estas pessoas não vivam a sua liberdade plena só porque nós temos preconceitos. Nós, quando eu estou a falar nós, estou a dizer a sociedade, estamos a castrar estas pessoas com que intuito? O que é que isso traz de benesse para mim? Nada. É uma pessoa infeliz ali ao meu lado, uma pessoa amargurada, uma pessoa com problemas de saúde mental, uma pessoa que até pode cometer suicídio, porque não se está a sentir plena, porque é negado esse direito. E isso é uma das coisas com que nós lutamos sempre, todos os dias, é contra a discriminação e as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos mais crescidos, serem cidadãos plenos, serem pessoas plenas, porque enquanto nós não formos plenos, não conseguimos ser pessoas, e isto é uma coisa que não podemos negar a ninguém. Portanto, é o nosso trabalho, nós temos que fazer este trabalho, e como a Ana diz muito bem, a Amplos é uma associação, nós somos suspeitas, pronto, mas é uma associação maravilhosa, que as pessoas sentem-se muito bem acolhidas, sentem que é uma família. E como a Ana já disse, o caminho não tem que ser feito sozinho. O caminho acompanhado faz-se na mesma e é muito mais leve. Portanto, liberdade sempre, discriminação nunca. Minhas queridas, eu termino a desejar uma coisa, que é que muito em breve, se possível amanhã, deixemos de ter de falar sobre estes assuntos, porque é isso, como disse a Ana no início, porque eu não tenho de chegar a casa e dizer que sou homossexual, ou que sou heterossexual, ou que afinal vou mudar porque não me sinto plena ou completa, ou não me identifico com o meu género. Por favor, que tenhamos de deixar de falar sobre isto, porque será sinal que é tudo natural. E termino com um grande agradecimento, porque com o vosso trabalho, com as vossas partilhas, com o vosso esforço, estão a contribuir para isto mesmo, para que um dia não tenhamos de falar sobre nada, porque é tudo natural. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Um beijinho e que eu consiga fazer este trabalho na educação da Amélia, eu e o André, porque que a Amélia possa contribuir também para isto. Obrigada. Eu acho que vou no bom caminho. Fazer. Sim, vou no bom caminho. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi ou não foi uma conversa bonita? Obrigado mais uma vez à Ana e à Manuela e nelas a todas e a todos que procuram fazer a diferença, fazer diferente, fazer com que todos possamos ser diferentes. Sem explicações, justificações, autorizações. Seja pela partilha, pelo apoio psicológico, seja lá por onde for, que o caminho não tenha de ser trilhado sozinho. Fica mais leve se tivermos alguém por perto. E quanto a nós, neste nosso pequenino canto, continuaremos a tentar deixar sementes que permitam à Amélia sentir a diferença como algo natural, que a façam sentir que só podendo ser diferentes, podemos ser verdadeiramente iguais. Seja no campo da identidade de género, da orientação sexual ou noutros, tentemos ser todos novamente crianças, descomplicadas, sem dramas, focados no que mais importa, em sermos felizes uns com os outros. Nós vamos tentando isso mesmo. Estamos a gravar isto depois de uma noite louca de Santos, até às 21h45. Quem é que dançou mais? A Amélia, claro. Até porque os pais com jarros de sangria à primeira volta começaram a ver mal. Isto depois de um dia em que a princesa deu tudo no mal feito, mas tudo. Vocês não estão bem a ver como é que foi o nosso dia. Estão perante dois pais envergonhados numa festa de crianças da idade dela,
Mas pronto, cá estamos, como sabem, em todas as plataformas habituais. Realmente, o que ela dançou, eu só me lembro que, atenção, uma das músicas era sobre a dança do Kumol. Sim, as coisas que ficam a habitar a minha memória. Pronto, adiante e vamos fechar isto porque isto era um episódio efetivamente cheio de dignidade. Se notarem algo diferente na dicção, não é ressaca, é mesmo falta de horas de sono para recuperar de um jarro de sangria. Pronto, vá, já sabem, a malta está fraquinha cada vez mais, mas continuamos a dar o nosso melhor. Sempre a pensar no que pode ser o nosso pequenino contributo para um mundo mais porreiro, mais giro, mais divertido, ao estilo de Bailarico de Santos. Não nos deixem sozinhos nesta luta porque, como já sabem, somos, com cada vez mais certezas, pais à experiência.